Boa noite. Tudo bem com vocês? E aí? Tá em qual? Tô na Vivo. Vamos ver se hoje vai dar Hoje certo. vai dar top. Vai. Vai, se tiver na Vivo vai, que aqui deu 300 megas. Meu marido mudou a internet daqui de casa. Disse que hoje a live vai ser top. Não vai travar de jeito nenhum. Eita. Olha a responsa. Olha a responsabilidade, amor. Hoje vai que vai? Não vai travar, não? Tô aqui na parte técnica. Na parte técnica, cuidando de tudo. E hoje, mais uma live, quarta live. E hoje nós vamos falar sobre vida íntima. O que é que os tempos modernos, o que é que a vida moderna mudou na vida íntima dos casais, né? Vamos conversar hoje. Aliás, eu convidei uma pessoa muito especial, que tem sido uma voz aqui na internet também, falando sobre vida íntima à luz da palavra. E eu acho muito interessante, gente, porque as pessoas, elas deturparam tanto, né, o presente que Deus nos deu, que quando a gente fala a palavra sexo, vida íntima, é impressionante. As pessoas se escandalizam, elas ficam assim, sem saber onde se colocar, né? E a gente esquece que quem criou o sexo foi Deus. Quem criou o nosso corpo íntimo com o propósito de gerar prazer para o casamento foi Deus, não foi Satanás, né? Mas as pessoas, elas estão tão doutrinadas com mentiras e inverdades a respeito desse tema, que elas, quando a gente fala nesse tema, já vem logo impureza, imoralidade, né? Mas hoje nós vamos falar sobre isso, né? Será que é possível a gente ter uma vida íntima no casamento? Resgatar essa vida íntima, mesmo sofrendo uma traição, mesmo tendo uma crise no casamento? Será que é possível? Será que é possível algumas pessoas... Aliás, uma coisa que é impressionante, né? Nós estamos vivendo um tempo moderno, a mulher avançando em todas as diretrizes, mas pense numa área que a mulher ainda é muito fraca. Pense numa área onde eu descubro que muitas vezes as mulheres estão casadas há anos e não têm prazer sexual, fazem porque tem que fazer, têm preguiça de fazer. Aliás, é um sacrifício fazer, faz porque tem que fazer. Pois é, mas nós vamos falar sobre isso hoje, conversar sobre isso. Antes de eu convidar a Ariane para estar conosco, eu quero pedir para que vocês convidem muitas pessoas para estar conosco nessa noite, né? Eu tenho percebido, gente, que o Instagram, ele não está entregando as minhas lives. Tô impressionada, né, gente? Não sei o que está acontecendo. Não sei. Olha só, esse horário aqui, a gente já estaria assim com 500, 600 pessoas, mas o Instagram não está entregando. Queremos que o Senhor vai entregar para quem precisa, né? Então, se você puder, e se você pensar em alguém que você diz assim, poxa, essa pessoa merece ouvir conhecimentos novos para ter novos resultados a partir de uma palavra que às vezes foi ensinada de forma errada, mas ela vai aprender agora a forma certa, o que é vida íntima, o que é o sexo à luz da palavra, porque nós precisamos entender os problemas que esse tempo da modernidade tem trazido para os casamentos, né? E ressignificar, gente, a palavra certa é essa. E a gente ressignifica de que forma? Trazendo um novo conhecimento. Aliás, trazendo o conhecimento, né? Porque a palavra de Deus, ela é esse verdadeiro conhecimento que nos liberta, que muda a nossa mente, que muda o nosso comportamento, que muda o nosso caráter, o nosso comportamento de dentro para fora. Então, por isso que eu queria que vocês convidassem pessoas para estar conosco. Vocês sabem como é que convida, gente? Vocês sabem? É só mandar aviãozinho para todo mundo, gente. Esse triângulozinho aqui do lado dos comentários, clica nele, vai aparecer uma lista de várias pessoas, você clica e convida algumas pessoas para estar conosco. Enquanto vocês convidam, vou convidar a Ariane para estar conosco aqui na nossa live, mais uma live dessa semana.
Vamos falar sobre vida sexual, né? Em tempos modernos. Vamos lá? Oi, oi, oi! Oi! Boa noite, boa noite, boa noite! Boa noite, a paz do Senhor Você, Jesus. rapaz, você tá acelerada hoje, hein? Segunda live seguida já? Tem os dias da família e tem os dias do trabalho. E aí hoje é um dia que eu tô abençoada pelo marido para ficar. E aí eu já deixo a agenda organizada, né? Porque tem uma demanda também dos babies, dos É, filhos. é verdade, é verdade. Mas essa hora, provavelmente, uma parte dos babies aí devem estar dormindo, né? Aqui em casa, uma parte dos babies estão dormindo. Ai, como eu Outra queria, parte minha está amiga. acordada. É porque os meus não são tão babies mais, né? É, Então, a caçulinha tem 7, vai fazer 8. Aí eu tenho de 7, de 11, de 17, de 21, de 23 e de 24. Então, é animado aí, né? Algum casado? um casal, um adulto, né? Um dos Casado. adultos casados. Que coisa boa, que alegria. Ariane, eu quero te agradecer primeiro por você estar aqui, né? A outra parte está ali. Alguém chegou aqui. Que lindo. Esse Esse é o meu sorrisão. mais velho. Esse é o Esse é o Caio, é o mais velho, que está acordado, está com o pai assistindo ali na tela, mas vai parar de assistir, né? Porque a gente vai entrar em temas de adultos, né, Caio? assunto importante. De adulto. E aí outra já está correndo para aparecer aqui, porque viu que o irmão apareceu, porque o pai acompanha. Isso. Aê! Boa noite, boa noite. Que linda. Vamos Eu lá sempre pro estou te quarto. acompanhando, né? Aprendendo com você, então sempre eu vejo todos eles. Eu esqueci É, o nome do Caio, mas eu sei o nome de todos, porque a gente acaba fazendo live um pouco acaba, é verdade. do outro, né? Então, É hoje eu tô muito com o bom. Caio. Caio fez 11 anos, Ana com 9, Sofia com 2 e João com 5 meses. 5 Então, tá bem meses. animado. É, é E animado passa aqui em muito casa. rápido, né, amiga? Passa muito rápido. Demais, demais. E como uma amiga minha essa semana falou, achei muito engraçado, né? Ela foi teclar é, alguma coisa tipo perdão e o corretor dela apareceu tesão. Ela disse, amiga, desculpa, eu não queria falar isso, mas esse não é um problema na sua casa, né? Porque para quem tem 4 filhos deve ter muito tesão mesmo. Na verdade, sabe, eu penso, Nath, que a mulher que tem essa energia de vida que você tem, não dá para avaliar assim. Né? Uma coisa é a mente clínica, outra coisa é suposição. É a gente achar. Mas você tem uma energia de vida muito grande. O que você faz pelas famílias e pelos casamentos é algo extremamente espiritual. Então é nítido que você é uma mulher super bem resolvida sexualmente. A gente sempre vai Graças a aprender, sempre vai Deus. aprender alguma coisa, né? A gente nunca sabe É, de tudo. Mas é é verdade. nítido, a gente enxerga assim essa. É diferente. É diferente. É Né? diferente. E eu acho muito interessante, Ariane, eu queria conversar com você sobre esse tema. E eu acho, comecei já fazendo a introdução, uma coisa que me chama muita atenção é que a gente consegue falar de Deus e da sua santidade em todas as áreas, mas nessa especificamente, a gente não consegue falar sobre essa santidade, né? Como se o sexo, como se a vida íntima do casal fosse algo criado por Satanás, e não foi. Pelo contrário. Satanás, ele falsifica o sexo, né? Ele deturpa a santidade do sexo e o prazer sexual, né? Ele traz várias falsificações que geram prazer e roubam o que é santo, o que é perfeito, o que foi agradável, né, aos olhos do Senhor, que foi a criação do sexo. Eu costumo falar que o sexo, ele é assim, isso é uma teoria minha, né? Eu digo que o sexo é assim. Deus, não, toda vez que a gente vai fazer um casamento, uma festa de casamento, existem pessoas muito especiais que a gente quer dar uma honra maior para elas, na qual a gente chama de padrinhos e madrinhas, não é? Então, essas pessoas têm um lugar diferenciado no casamento, elas têm um convite diferenciado. A gente normalmente faz um convite muito mais especial, bonito, né, com detalhes. E quando essa pessoa vem para o nosso casamento, a reciprocidade é real. Então, os presentes dos padrinhos são sempre muito melhores,
né? Eles sempre fazem surpresa, a lua de mel às vezes são eles que pagam. Então os padrinhos, eles fazem essa reciprocidade. Por serem convidados para ser padrinhos, eles dão sempre os melhores presentes. E Deus fez isso. Quando Deus instituiu a família, ele disse assim, eu vou dar para o casal, para o casamento, o melhor presente como convidado de honra dessa família pode dar. Que o que é? O sexo. O prazer sexual, né? Então Deus fez isso. E eu falo para as pessoas, sabendo que ele que te deu esse presente, por que você acha que ele não é santo? Né? Por que você não usufrui? Né? É como se você casasse, um casal de padrinhos decidisse te dar um ticket que você pudesse viajar o mundo e você simplesmente guarda na gaveta e não usufrui. E tem muitas pessoas que fazem isso no casamento, né? Ou até usufrui, né? Mas usufrui de uma maneira errada, adoecida, de uma maneira fria. Então não existe... usufrui, mas não tem desfrute, deleite, né? Fica ali numa situação em que, poxa, eu tenho essa obrigação, então vamos lá. E acaba não desfrutando do que o Senhor deixou, que é, de fato, a coisa gostosa, da entrega, do envolvimento e do prazer, né? Que é um presente dele para o casal casado. E uma coisa que eu queria que a gente começasse aqui compartilhando, né, Ariane, é que uma coisa que a gente precisa também entender é que o sexo, o corpo foi feito de forma perfeita para que ambos tenham prazer. Nos tempos da modernidade, né, que é o tema dessa semana, nos tempos modernos, o que a gente tem percebido? A gente tem percebido que o casal tem a relação sexual, mas o casal não gera prazer um com o outro, né? E aí o que acontece? Dentro dessa falta de prazer que um gera com o outro, a partir da comunicação, a partir da transparência, começam a ter as fugas externas. Então, se eu não me satisfaço com minha esposa, com meu esposo, eu começo a ter as minhas fugas externas. Quais são as minhas fugas externas? A traição, né, o próprio adultério, a masturbação, né, que tem gerado problemas seríssimos para os casamentos, né? Então eu vejo, tem mulher que diz assim para mim, Nath, tem 1 mês que meu marido me procura. Então, abre o olho. Se seu marido já está esse tempo todo não te procurando, 3 problemas podem estar assim, na iminência de explodir. 1, problema de fato hormonal, né? Ali, problema fisiológico. 2, um adultério. Ou 3, um acesso exagerado de pornografia e masturbação. Então, são 3 maus que alcançam esse tempo moderno, não é, Ariane? Você tem percebido isso também? Aqui no ambiente clínico, Nath, nos últimos 3 anos, eu tenho recebido muito cristão viciado em pornografia. Mas, assim, é de uma quantidade gigantesca. E o que a pornografia, o que o acesso à pornografia e a masturbação faz? Ela separa um casal. Então, o casal, ele passa a dividir a vida, a dividir as contas, dividir a criação dos filhos, mas eles deixam de compartilhar essa vida. Porque o que o sexo faz, entre várias outras coisas? Ele renova essa aliança que a gente trocou um dia no altar. O sexo, ele une corpo, alma e espírito. O sexo é muito mais profundo do que um genital, um pênis ou uma vagina. E se a gente olhar para uma pessoa que consome pornografia, segundo a ciência, que não é achismo, e eu nem cheguei na Bíblia, estou falando da ciência. Normalmente, o que acontece? A pessoa que consome pornografia, ela vai tendo diminuição da massa cinzenta do lado esquerdo do cérebro. Então, prejudica a plasticidade neural. Com outras palavras, vai dificultar raciocínio rápido, vai acontecer perda de memória, ansiedade social, vai ferir ou desorganizar o nosso sistema de recompensa nos neurotransmissores. E isso é só um pouquinho do que acontece. Fora, Nath, a quantidade de homens que desenvolvem ejaculação precoce, a quantidade de mulheres que desenvolvem anorgasmia secundária. Então, é aquela mulher que no começo do casamento ela tinha orgasmo, mas de repente ela passa aí para a relação e ela não tem mais orgasmo, então ela prefere não fazer. Ou então ela faz aquela rapidinho para deixar o marido, mas ela passa a se masturbar. Porque o que a masturbação faz? E olha quanto isso é triste e errado. Ela faz a pessoa se condicionar de forma física, né? Sexual física e sexual no ambiente mental. A força, pressão, velocidade. Então, não existe o processo sexual saudável, o entumecimento saudável do pênis, né? O entumecimento saudável do clitóris.
Porque o que é um processo saudável para nós? E é bíblico, é muito forte isso. A Bíblia deixa isso claro, eu fico assim, maravilhada, né? Nos tempos modernos, a pornografia ensina que é força, pressão e velocidade. Então, normalmente, a pornografia já é um homem ereto, ali fazendo um monte de coisa, usando a mulher de objeto, desvalorizando a mulher, e o prazer é do homem. E agora na Bíblia não. Na Bíblia, ali começa o momento de intimidade, né? Onde ela fala, beija-me com os beijos da sua boca, porque os teus beijos são melhores que o vinho. Então, existe o processo. Então, eu saio do estado natural, aí eu vou para o estado de desejo. Aí eu sinto desejo. Eu sou estimulada, sinto desejo. Aí eu vou para o estado de excitação, fico excitada ou excitado. Aí eu tenho orgasmo, aí eu tenho a resolução e volto para o estado natural. E esse processo que está em Cantares e que cientificamente é correto, a pornografia quebra ele. Porque a pessoa sai do estado natural, pula para um estado mínimo de excitação, ejacula e acabou. Chega no orgasmo e acabou. E esse processo muito rápido prejudica o entumecimento do pênis, prejudica a qualidade da ereção, prejudica o processo orgástico da mulher. É muito, eu tô falando assim o básico, Nath, mas É muito, é muito além do que a gente imagina, né? muito E eu fico pensando assim, é tão interessante porque a gente tem essa certeza, né? Assim, a gente sabe que não é bom, não é saudável, e estamos cada vez mais caminhando para esse cativeiro, né, Ariane? Então eu vejo, de fato, muitos casamentos sendo destruídos por esse acesso. Porque eu também tenho uma estatística, Ariane, eu não sei se isso é uma coisa que você percebe no seu consultório, é que tudo começa no visual, principalmente do homem. Então ele começa a acessar a pornografia. Quando ele tem a disponibilidade de acessar o físico, parece que o que ele visualiza ali se torna uma coisa tão real, que o físico é natural. É natural. E né? não excita mais. Não excita mais. E não Chega excita ao mais. nível de não excitar mais. Tem homem Mas com instruções, Nath, ele não consegue mais ter ereção. Ele ama a mulher. Ama. Eu tô falando de situações não longe. Tô falando de algo que aconteceu até hoje, mas já teve vários casos. Eu atendi um casal, hoje eu atendi vários casais, então não tô falando o nome. Mas eu atendi um casal em que ele falou da frente dela, ele falou, eu amo demais a minha mulher, com lágrimas, emocionado. 22 anos de casado, 22 ou 23. Eu amo demais a minha mulher, mas eu não consigo ter ereção. Só que a raiz disso, a gente viu na anamnese, que é uma delas, né? Que é porque ele consumiu tanta pornografia que ele entrou num irreal. Então, ele olha para o que é natural e real e ele não tem aquela motivação. Porque o nosso sistema neural é comparativo. Se eu falar assim, Nath, vamos comer um peixe assim, você já tem no seu sistema neural algo rápido que você gosta, que você sabe onde está, como é que é. Seu cérebro é reativo, ele vai te levar para aquela lembrança. Então, quando fala sexo, o cérebro daquela pessoa, a memória, que a gente chama de memória afetiva sexual, vai levar aquele homem pro máximo, né? Que é pro irreal, para aquilo que ele tem armazenado, porque é daquele jeito. Adoece muito. E outra coisa que também é muito interessante, né, Ariane, eu também não sei se isso é uma realidade no seu consultório, que eu vejo, é que os tempos modernos, a mulher é moderna para tudo. Né? A mulher moderna para sustentar uma casa, a mulher moderna para tomar a frente de tudo, para tirar o governo, mas existem duas coisas que a mulher não consegue romper com essa modernidade. A primeira delas é que a mulher não consegue ir para a condição de pedir o cara em casamento. Você já provou pensar nisso? Ela pode ser moderna para frente, mas ela tem que esperar o cara pedir ela em casamento. Se o cara não pedir ela em casamento, não tem casamento. Né? Essa é a primeira coisa que a modernidade não conseguiu romper. E a segunda é a mulher conseguir, com o seu cônjuge, gerar uma sinergia. Como é que eu gosto? Se eu gosto que ele me masturbe, se eu gosto do toque clitoriano, como é que eu gosto de sentir prazer? O que é que eu posso usar para sentir prazer, né? De forma lícita, né? Então, assim, e nisso as mulheres ficam retraídas. Aí eu brinco, né, aqui dizendo, eu digo, gente, cadê a modernidade de vocês? Vocês são tão modernas para tanta coisa. Inclusive, tem mulher moderna para atrair o marido. Mas não tem a modernidade para poder abrir a real. Eu não gosto assim, eu não quero assim, por favor, eu gosto que você faça assim, eu sinto prazer assim. Isso é uma realidade aí também, Ariane? Nath, tão forte. Você traz cada tema. Olha que eu fico até arrepiado, porque eu tenho orado para que as mulheres tenham identidade sexual. As mulheres precisam ter identidade sexual.
muitas mulheres, elas perderam a identidade, não tiveram a identidade sexual construídas. Então elas têm as melhores roupas, elas estão evoluindo, estudando, elas vivem. Mas quando a luz do quarto se apaga e a porta se fecha, ela tem nojo, vergonha, medo, insegurança, vergonha do corpo, da cicatriz. Eu sempre digo, ou nós vamos envelhecer ou morrer, o nosso corpo vai mudar. Então, a gente pode melhorar, fazer uma reparação aqui, outra pode, mas espera aí, a gente não precisa esperar isso para ser feliz. Então, as mulheres, às vezes, não têm a modernidade saudável de pegar a mão do marido e pôr onde ela quer. Estimular com a mão do marido do jeito, na velocidade, na intensidade que dá prazer a ela. Conduzir esse marido para desfrutar do corpo dela, mas levando ela ao prazer. E aí ela fica ali caladinha. Às vezes, como eu fiz, e não tenho nenhuma vergonha, eu sou curada, mas quantas vezes eu chorei durante a relação? Meu marido lá sendo feliz e eu no escuro chorando e orando, Deus abençoe que meu marido ejaculou logo. Quanto eu sofri na minha vida sexual, orando para acabar a relação. Então, eu acho que chegou o tempo, né? E todos que estão aqui, a gente vai repetir, compartilha essa live. Você pode alcançar alguém que eu não vou alcançar, que a Nath não vai alcançar. Parem só um pouquinho, você não vai perder nada. Clica no aviãozinho e compartilha. Existem milhares de mulheres, Nath, que precisam entender que o nosso padrão de beleza não é o do Instagram, não é o da sociedade, é o padrão de beleza do céu. Eu não tenho que ser magra para ser desejada e gostosa para o meu marido. Mas eu tenho que usar dessa modernidade saudável, porque a gente tem que equilibrar os pratos, tem que ter equilíbrio, para ser, sim, uma mulher livre sexualmente dentro do meu casamento, entre quatro paredes, colocando os limites, as regras. Mas dentro de casa, usando uma bermudinha colada para meu marido chegar e falar, oh, que isso aí? O que está acontecendo? Usando ali um decote, meu marido chegar do trabalho e falar, nossa, eu casei bem, eu gosto do meu parquinho de diversão. E envolver a sedução. A sedução, ser sexy, é ser desejada para o sexo. Por isso a importância da gente não ser sexy na rua. Não tem precisão. Não quero que ninguém me deseje na rua. Mas dentro de casa eu posso ser sexy, eu devo ser sexy. E é gostoso. É verdade. Eu estava conversando com o Beto essa semana. Eu e o Beto, a gente conversa assim claramente tudo, né? Até porque curado. Além de ser curado, o que é que eu entendo? E eu converso muito com o Beto sobre isso. Eu preciso compreender um pouco do universo masculino para ajudar as mulheres. Então, às vezes, as minhas alunas ou algumas pessoas que vêm até a mim, elas vêm com perguntas a despeito do homem e eu vou pro Beto e digo, Beto, abre a real, abre a caixa preta e me fala. Isso. E é interessante, né, Ariane, que como o homem e a mulher difere isso, né? Como o homem consegue dizer que ama a mulher, mas ter relação sexual com a garota de programa. E a mulher é inconcebível isso, né? E eu falo muito para as pessoas, eu falo muito sobre esse tema especificamente, Ariane, você sabe, eu falo sobre traição, mas tudo isso, né, já existe dentro da cultura, principalmente do Brasil. Homem que é homem perde a virgindade num prostíbulo. Homem que é homem tem acesso pornográfico desde cedo. Pelo menos lá no Nordeste, né, a cultura é assim. Tem que mostrar logo mulher nua para o menino, que é para saber se vai ser macho ou se vai ser gay. Tem que botar logo o menino para poder perder logo a virgindade, né? Lá no Ceará a gente fala cabaço, né? Perder logo o cabaço para saber como é que é. E aí, o que acontece? Você cria dentro do ser humano a cultura do eu amo isso aqui, minha casa e minha esposa é algo santo, saudável, eu vou guardar, mas para eu ter meus prazeres e fazer minhas loucuras sexuais, eu vou ali atrás num garoto de programa, né? E as mulheres ficam loucas, porque elas dizem, como ele pode me amar e me trair? Né? Porque culturalmente é isso. Você não acha que é mais ou menos por aí também? É isso, Nath, eu super concordo. Eu sempre vejo quando você está falando sobre esses assuntos, eu acabo aprendendo muito com você, porque eu acho a sua fala muito assertiva, muito clara, e é isso. Infelizmente, não justifica, tá? Isso. Mas o homem que ama trai. Mas explica, né? A gente não está justificando, mas nós estamos explicando. O homem às vezes ama, mas ele não deseja sexualmente. Ele não olha, ele olha aquela mulher e vê ela como mãe. Ele enxerga como mãe dos filhos dele, né? Ou então como mãe dele. Porque tem a mulher que é tão general, tão comandante,
que ela esqueceu que na Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ela manda no marido como um filho, dá ordem, comando financeiro, comanda tudo, é tudo na mão dela, vai comer aqui, né? Olha que triste, quantas mulheres foram ensinadas o seu marido tem que comer aqui. Não, não é assim, está sobre a mesma missão, é caminhar juntos. Então o homem, de forma inconsciente, olha para aquela mulher e vê grande, um general. Ele começa a não desejar, mas aí vem uma abençoada que vê ele e fala, nossa, mas você ficou tão bonito com essa camisa, que cheiro bom. Já era. Já tá fragilizado. Aí alguém vê ele como grande e ele só vê a mulher. Então, assim, são vários ambientes. Tem aquele homem também que vê a mulher e admira a mulher profissional. Trabalha, faz, caminha, vai. Mas quando deita com ela na cama, ele não consegue enxergar a mulher sexual. Porque aquela mulher sexual não existe. Ela tá cansada, ela tá exausta, ela só fala de trabalho, não tem o equilíbrio. As falas, o comportamento, então ele começa a enxergar. Eu sempre encorajo as mulheres a pensar, como o seu marido te vê mais? Como ele te vê mais? É como mãe, como esposa, é como filha, como que você acha que ele te vê mais? E aí eu brinco, né? Eu falo, ó, pelo menos uma vez na semana ele tem que chegar em casa e pegar a mulher sexy dele, ou cozinhando, ou brincando com as crianças, ou esperando ele no quarto, só de roupão, joga esse roupão pro lado e faz uma brincadeira. Mas pelo menos uma vez por semana eu tenho que lembrar ele que eu sou uma mulher sexual, que o meu corpo é dele, o dele é meu, e que a gente pode ter prazer com isso, sabe? O ideal seria todo dia. Não dá pra ter todo dia. Uma vez por semana, pelo menos, né? É engraçado você estar falando isso, e uma coisa, uma percepção que eu tenho também, que eu acho super interessante. Logo quando eu cheguei em Brasília, vou contar essa história aqui para vocês. Logo quando eu cheguei aqui em Brasília, a primeira coisa que Deus me deu, assim, ministerialmente, ele me deu uma célula só de mulheres, e todas eram solteiras. Todas solteiras. Então, era mais ou menos umas 20 meninas. Eram 20 meninas, todas solteiras, chegavam lá em casa. Aí eu tinha uma regra. Elas não cumprimentavam o Beto de 2 beijinhos, só davam a mão. Elas, quando o Beto chegava, todas elas tinham que ir embora imediatamente. O Beto só vinha para casa quando via nas câmeras de casa que a célula já tinha acabado. Então eu criei um lugar de proteção e falei para elas, né? E aí o tempo foi passando e eu peguei um ano e fui ministrando na vida de todas elas, porque todas tinham desejo de casar. Então eu disse assim, então já que vocês querem casar, vamos preparar vocês para um casamento. E eu lembro que um dia eu pedi para elas fazerem uma carta para Deus do que elas queriam como marido, os homens que elas sonhavam. E aí elas fizeram suas cartas e foi a coisa mais linda, foi romântico aquela noite e tal. E eu falei, olha, esse príncipe que vocês estão querendo também quer uma princesa. Então, lembre-se que o homem de Deus, que é uma mulher de Deus. Aí o tempo foi passando, Ariane. De repente, minha filha, essa mulherada começou a arranjar os homens das cartas. Eu digo, meu Deus do céu. Glória a Deus. Aí começaram a namorar e eu puxava todinho, né? Eu parecia aquela puxando pintinho. Venham pra cá. Olha, esse negócio de andar no carro sozinho, isso não dá certo, vocês têm que se guardar, e não sei o que, não sei o que. Só que era um menino que tinha vindo do mundo, tinha vindo do mundo e estava no processo de santidade e tal e tal. E eu lembro que quando eu ia prestar conta, né, que eu dizia assim, gente, aí, nossa, Nath, meu Deus, eu tive que sair do carro porque o negócio esquentou, porque não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, e aí? Tá certo, tá bom. Resumindo, Ariane, em 1 ano e meio, 18 casaram. Uau! 18 meninos casaram. Que oração poderosa! Foi bênção, minha irmã. O único prejuízo que eu tive foi de vestido, porque cada casamento eu era a madrinha, né? E toda hora eu tinha que trocar de vestido. 18 mulheres casaram. Ariane. Uau, que delícia! Aí eu comecei a acompanhar os casais, né? Porque aí o Beto entrou acompanhando os homens, eu acompanhando as mulheres. E a gente acompanhando esses casais, quando daqui a pouco essa mulherada tudo reclamando. Ai, eu tô cansada demais. Pelo amor de Deus. Fulano de tá atrás de mim o tempo todinho. Eu digo, vamos dormir. E quando eu chegava em casa, que eu via ele deitado na cama, eu entrava no banheiro e enrolava. Pra quando eu saísse, ele já tá dormindo. Aí eu parei um dia, eu chamei ela e disse assim, vem cá. E aquele fogo que não aguentava guardar, onde é que foi parar este fogo, meu povo? Que menos de 1 ano vocês já estão com essa chama tudo apagada. E elas, ai, Nath, a gente tá muito cansada. Eu digo, gente, vocês trabalhavam antes. Vocês tinham vida antes. Do mesmo jeito. Agora, por
que é que depois que casa, vocês entram nessa situação de vocês negligenciarem o melhor presente que Deus deu? Eu conversando com o Beto essa semana, eu dizendo pra ele, amor, nós vamos fazer 16 anos de casado. Glória a Deus. E ele brincando, né? Porque ele disse que quando eu tô no período fest eu fico louca, né? Glória a Deus. Ele, glória a Deus, aleluia. E eu tive o João, né? E tem um mês que eu tive meu período menstrual agora. Quando terminou o período menstrual, menina, eu atrás desse Beto, e eu disse assim, Beto, pelo amor de Deus, o que é que tá acontecendo? Ele disse, minha filha, nem eu. Mas louvado seja o Senhor que eu sou novo, vamos pra cima. E a gente namorando. Aí teve uma hora que ele olhou pra mim e disse assim, rapaz, é muito bom ser novo, né, Natália? Eu digo, meu filho, mas melhor do que ser novo é a gente, depois de 16 anos, ter esse fogo entre nós dois e descobrir que isso é uma coisa que a gente não pode deixar apagar nunca. Esse é o grande erro que eu vejo as pessoas cometendo. E se souber, o fogo só aumenta. Ele pode ter uma diminuída lá no período da menopausa, no caso da mulher. Mas se souber, isso que você está fazendo é poderoso. Essas mulheres aí, Nath, que tinham fogo, né? E aí casou, fica enrolando no banheiro. É porque o sexo era proibido. O proibido estava em cima da mesa. É o pote de bolacha com tampa e você com fome. Mas quando ela pega esse pote de bolacha, coloca no armário, fecha a porta, porque agora já não é mais proibido, ela come quando quiser. Então ela tira da mesa e coloca embaixo do armário, coloca lá. E aí entra uma coisa muito forte, que você não deixou e que você ensina. Sabe o quê? Não permitir que todas as outras coisas tomem o lugar do casamento. Porque, veja bem, os filhos vão embora. Um dia os nossos filhos vão olhar pra gente e vai falar, tchau, mãe, você não é o grande amor da minha vida. Eles vão encontrar o grande amor da vida deles e eles vão. Eu vivi isso, eu estou vivendo isso, na verdade, porque tá um atrás do outro. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho que amar e oferecer o meu melhor para os meus filhos, para as pessoas, para minha família. Mas eu tenho que proteger o meu casamento. A sua fala de proteção é muito séria. Eu tenho que proteger, e não é só proteger e guardar, mas proteger e alimentar. E alimentar. Como eu vou alimentar? Como eu vou alimentar? E a gente trabalhar muito, porque outra coisa que é muito interessante é que a mulher é moderna para muitas coisas, mas ela não consegue ser moderna para gerar o prazer sexual dentro da mente dela, né? Porque o sexo começa aqui. Então a mulher, ela não acorda e diz assim, cara, hoje eu vou ter relação sexual com meu marido, deixa eu me preparar, deixa eu pensar como é que vai ser, idealizar, né? Ela não faz isso. Mas é interessante porque ela fazia isso no namoro, quando era proibido e era pecado. Agora que é santo e que ela deveria usufruir, ela não usufrui. Aí vem a traição, Ariane. Quando a traição vem, aí ela se sente a terceira pessoa depois de ninguém. Por quê? Porque ela disse assim, não, peraí. Aqui em casa tinha. Outra coisa que eu vejo muito errado das mulheres, né? Eu tô falando, gente, aqui pra mulher, porque o nosso público maior é mulher. Então, assim, me perdoe se tem homens aqui, mas eu tô falando direcionado pra mulher porque, de fato, minha maior audiência é mulher. Mas uma coisa que eu acho interessante, por que a mulher, dentro do tempo tão moderno dela, ela não faz uma coisa que os homens gostam? Por exemplo, por que elas não procuram também? Os homens gostam de ser procurados, né? Principalmente de manhã, fica a dica. Põe o celular para despertar às 5 da manhã, 4, 3, ou até mesmo 7, depende do horário que ele acorda. E já acorda eles, em cima deles, se beijando, cheirando. Isso para o homem é inesquecível, porque é o período de pico de testosterona do homem. Então, o homem ser acordado pela mulher lá já, né, pegando, mexendo, isso é inesquecível para o homem. E aí é onde vem um grande problema. Por quê? Porque as mulheres não fazem, porque o jogo tá ganho, mas as amantes fazem. As amantes mandam nudes, as amantes mandam mensagem dizendo estou te esperando, estou te desejando. Entendam que eu não estou justificando o erro, o pecado que ele está fazendo, que ele pode estar cometendo. Mas eu estou explicando para vocês que essa arma, ela não deveria ser usada pelo inimigo. Essa arma, ela não deveria ser usada para destruir a tua família. Pelo contrário, deveria ser para fortalecer a tua família. Eu falo pro meu marido, eu já deixei muito claro para ele, meu amor, no dia que você passar e uma mulher chamar muito sua atenção e você perceber que você for com tesão dela, pelo amor de Deus, me ligue, que eu vou lhe encontrar nem que seja no shopping, para lhe pegar dentro do shopping, que é para você passar esse tesão nessa mulher e pensar em mim. Isso. E não adianta achar que porque a gente é crente, não vai desejar ninguém. Ai, peraí, eu sou cristã, aleluia, não vou ver outra pessoa e dar um gelo.
A gente é carne, o Senhor nos fez carne, ninguém aqui flutua, ninguém aqui é anjo. É verdade. Mas peraí, eu tenho que transferir esse desejo. Tudo que eu alimento aqui cresce. Por que a amante manda nudes? Por que a amante faz uma conversa quente? Por que a amante envolve? Porque ela alimenta e cresce. Tudo que eu alimento aqui cresce no ambiente sexual, no nosso ambiente mental, na nossa memória afetiva sexual. Então, peraí, se você percebeu que o dia inteiro você não pensou em sexo, você tem que, de repente, estimular isso. Não, hoje eu tô muito cansada, Ariane. É nesse dia que você precisa de um orgasmo. Porque, segundo a ciência, o orgasmo aumenta a qualidade do seu sono em 23%. Então, peraí, tô cansada, então eu preciso de um orgasmo para dormir bem. Então, o orgasmo, ele é bênção. Pensa ao invés orgasmo. de tomar um Rivotril, vai transar com teu marido. Isso! Você é ótimo! Olha, é ótimo! cabeça, né? Não tem prejuízo nenhum. Não tem reações, não tem... Não tem contraindicação nenhuma. Contraindicação. Não tem problema. É ótimo. Deixa os cabelos brilhantes, deixa a pele bonita, o sorriso alegre no rosto, né, gente? E o orgasmo, ele vai auxiliar o orgasmo, para ter uma noção, segundo pesquisas, né? Eu amo passar essa informação, Nath, ela é muito especial para mim. O orgasmo, se a mulher tiver a média de um orgasmo por semana, só um, ter 5, 6, aumenta a possibilidade, aliás, diminui em 63% a possibilidade da mulher desenvolver um câncer. Por conta da renovação celular que acontece no organismo através do orgasmo. O orgasmo é tão saudável, gente, é tão saudável. E ele não é obrigação do marido. A gente precisa entender isso. O meu marido não me levou ao orgasmo. Não, o orgasmo é obrigação sua. Assim como a salvação é sua obrigação. Mas é ali, no ambiente sexual, onde dois se tornam uma só carne, que você que está nos escutando pode conduzir o seu marido. Ele pode conduzir você. E ambos ali, vão ter o quê? Intimidade, prazer, orgasmo, conexão. Não ter vergonha, né, Ariane? Não ter vergonha, né? A gente precisa ser sem vergonha, né? E é um sem vergonha saudável, porque se a gente for pra Bíblia, lá em Cantares, ela chamou ele para ir namorar embaixo das vinhas, gente. Eu fico pensando meio-dia, naquela época, embaixo da árvore, esses dois namorando. É uma loucura. Já pensou? Já pensou? Eu fico pensando assim, se as pessoas bem soubessem, elas pegavam ali Cantares, né? E elas iriam ler, e de verdade, se você ler, entender o propósito daquele livro, te cita. Porque ele começa a falar ali coisas mais românticas, mais picantes, coisas que as mulheres gostam de ouvir, né? E eu acho que a gente precisa, sabe, Ariane, alinhar a modernidade a nosso favor. Né? Eu estava com a Camila ontem falando, eu disse assim, olha só, se nós não tivéssemos um tempo moderno agora, nós não estaríamos aqui nessa live compartilhando, né? Conhecimentos, ensinamentos, a nossa experiência. Mas a gente também não pode pegar essa modernidade e sermos roubados por ela. Né? A gente não pode pegar a modernidade também e limitar elas a só áreas que a gente acha que convém. Não, na minha profissão eu sou super moderna. Eu tenho minha vida financeira, meu dinheiro, minha produção é aqui. Mas a minha vida íntima, o marido, não. Nessa aqui eu sou muito recatada. Não, eu não gosto que ele me toque. Não tem equilíbrio. Eu lembro que eu fiz um atendimento, uma pessoa que tinha 22 anos de casada. Ela disse que... Ela disse assim, Nathalie, porque eu brinco, né, que... Ou coisa boa é virar o zoinho, né? Ou coisa boa é virar o zoinho e dar aquele choque no corpo. E eu brincando, falando isso, ela disse assim, Nath, por favor, não me leve a mão. O que é virar o zoinho? Eu digo, mulher, aquele negócio assim, aquele orgasmo que dá um choque, que tu se treme todinho, que os dedos ficam retos assim. Não, Nath, eu nunca vivi isso, não. Eu digo, mulher, pelo amor de Deus, eu digo isso, não. Não, Nath, nunca vi. Com 3 filhas, 22 anos de casada, eu digo, minha irmã, como assim? 22 anos tu tá tendo depósito de esperma? Não é possível um negócio desse, não, minha irmã. Você não tá tendo prazer. Acontece muito, viu, Nath? E principalmente com as mulheres de Deus. Mulheres que estão ali realmente entregues ao Senhor por anos. A religiosidade me adoeceu, Nath. Eu era completamente adoecida. E não foi Deus, foi a religiosidade. Eu sofri muito, né? Vai fazer 11 anos, né, que eu trabalho com sexologia clínica, mas no início do meu casamento, os primeiros anos, nossa, como essa mulher é um exemplo disso.
Era nojo, vergonha. Eu não sabia, não deixava, eu odiava, não me toca. Pra mim, ele me tocar é masturbação. Então eu não queria pecar, porque, poxa, eu era cheia do Espírito Santo, né? Eu sou pra um igual a dele. Amém. Então, poxa, ele vai me pegar em masturbação. A Bíblia diz que masturbação é pecado. Não, gente. Masturbação é um ato de prazer solitário, onde um indivíduo se toca até ter orgasmo. Dentro da relação sexual existe toque, é bíblico. É muito mais íntimo do que a pornografia, que, cara, você pega a cabeça da mulher e sacode lá. O cara, não, a pornografia não pode entrar no nosso casamento, no nosso leito. Às vezes a pessoa não consome mais a pornografia, Nath, mas se comporta sexualmente como na pornografia. E eu me lembro de situações que eu falava isso. Eu falava, meu marido está querendo fazer aquilo que ele viu no mundo, mas aqui não, ele esperou para casar. Aqui não é bagunçado assim, não. Mas, na verdade, tinha o misto do comportamento dele, né, tóxico sexualmente, tinha, porque ele não tinha passado por ele foi liberto, mas ele tem memória. A gente é liberto do pecado quando a gente vem do mundo. Sim. A gente tem memória. Sua memória vai te lembrar uma prática sexual que você, né, fez. Mas, além disso, ele não tinha o conhecimento de como desfrutar de muito prazer sem pecado. E eu achava que era pecado. Tira a mão de mim, misericórdia, né? Quando você vai ler a Bíblia, quando você vai entender que o Espírito Santo começa a ministrar e você dá liberdade, quando você questiona, né, vira para o pastor e fala assim, pastor, mas onde está escrito isso? Não é duvidar, gente. É filho querendo aprender com o pai, é olhar para o seu líder, é olhar para o seu pastor e falar, eu entendi, eu entendi, mas onde está escrito? Qual capítulo? Qual versículo? E pegar e ler. É o questionar como filho. Nossos filhos não questionam, né, Nath? Sim, sim. Chega e como assim? Mas por quê? É. Então a gente tem que ter esse posicionamento para ser liberto. Outra coisa desse tempo moderno, né, Ariane, que eu fico chateada. Toda vida que eu abro a caixa de perguntas, vem essa pergunta. Sexo anal é pecado? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, um canal que fede, que é cheio de infecção, que é esterco puro, a pessoa quer ter relação sexual naquela área. Rapaz, eu fico pensando assim, meu povo, como é que pode? Eu digo, rapaz, olha, quando passo um dia sem beber água, que vou fazer cocô, que fico ali com aquele negócio duro, que as lágrimas escorrem, eu fico, meu Deus do céu. Aí eu fico pensando, como é que uma pessoa diz pra mim que isso é prazeroso, que pode, que entre quatro paredes tudo pode. Gente, por favor. Essa você não vem pela Bíblia, vai pela medicina. Né? A própria medicina fala. Essa é muito. Eu fiquei rindo aqui, Nath, porque a gente recebe muitas perguntas assim. Isso pode, isso não pode, o que pode? Então, o sexo anal, eu sempre digo que as fantasias, os fetiches, a vontade, eu quero namorar no carro, eu quero fazer um sexo oral, tem que passar por 3 peneiras. Essas 3 peneiras foi uma coisa que Deus falou comigo há anos atrás e eu levava para onde eu vou. Então, a primeira peneira é como um acordo. Então, os dois estão de acordo. Como podem andar dois juntos sem estar em comum acordo? E esse acordo tem que ser em estado natural, não é em estado de excitação. Então, tem que combinar antes. O combinado não sai caro. Com certeza. Né, que é muito importante. Os dois têm prazer com isso. Porque, veja bem, às vezes entra um acordo. Mas aí um tem dor, sangra, vomita, sente vergonha de Deus, remorso, angústia. Deus não tá nisso. Os dois têm que ter prazer. E aí vem o terceiro, a paz. Paz é a resposta de Deus. É como se o Espírito Santo dissesse, pode ir, filha, eu tô contigo. Né? Ele nos enche de paz, nos inunda, é muito bom. E aí, o sexo anal, pra mim, não passa nas minhas 3 peneiras. E por que não passa, Ariane? Você é sexóloga? Como assim? Eu não indico sexo anal, não sinto paz. Primeiro porque lá em Levítico diz que Deus abomina a sodomia. E que quando a gente pega a palavra sodomia e coloca no Google, sodomia, segundo o Google, é coito anal entre indivíduos. Então, não está dizendo que homem come, está dizendo entre indivíduos, segundo o Google. E porque a anatomia do ânus, o reto, ele não é reto, ele é todo tortinho. O reto não tem lubrificação natural. O reto tem resíduos fecais, cocô. Ariane, mas lavou. Mas é bactéria, coliforme. É bactéria, tá lá nas paredes. Então, não tem como. E aí, o reto, se de repente tentando penetrar, o pênis bate ali na parede do reto, abre uma fissura. Porque é uma mucosa fina. E aí acontece uma coisa, a bactéria vai direto para a corrente sanguínea. Pode ter situações de endocardite bacteriana.
né? E se a gente for analisar, por que as pessoas desejam tanto sexo anal nos homens, né? Porque eles consumiram pornografia. Então, o seu marido precisa de ajuda para se desintoxicar da pornografia. E é um dos trabalhos que a gente faz no ambiente clínico. Porque o homem acha assim, ó, que é apertadinho, ele quer penetrar lá porque é apertadinho. Mas não é, isso é uma ilusão. Se a gente ficar 5 dias sem evacuar, sai da grossura de uma latinha de Coca-Cola. Sai. Não é apertadinho, né? É verdade. Agora, existem formas de deixar essa mulher com uma pepeca apertadinha. Existe Sim. fisioterapia pélvica, laser, né? Existe uma série de coisas hoje que auxiliam a mulher a ter uma pepeca apertadinha, se sentir segura, uma autoestima íntima legal, né? Eu tive vários partos normais, né? Eu tive alguns partos normais. Então, eu passei por uma situação, uma fase na vida horrível, de flatos vaginais, da pepeca, a relação sexual ali frouxa mesmo. Mas existia, eu descobri estudando há anos atrás que existia, fui atrás e revi, né? A própria medicina ajuda, né? A própria medicina ajuda, você faz fisioterapia, né? Que é o pompoarismo. Então, você tem muitas ferramentas para poder fazer isso. Aí é o que eu digo, né? Aí você pega um erro, ao invés de você consertar esse erro, você vai para outro erro. Não, então deixa eu fazer outra coisa. E outra coisa também que o pessoal pergunta muito é, Nath, e sexo oral? Pode ou não pode? Aí eu sempre falo que a gente precisa primeiro desmistificar, né, gente? Porque sexo é a penetração. O sexo oral que as pessoas chamam de sexo oral, na verdade, são carícias, né? Não existe a penetração, né? Então, as pessoas precisam... Por que nós estamos falando sobre esse tema, gente? Porque são temas modernos. Mas uma modernidade que tem levado as pessoas a pecar, a errar e fazer com que os seus casamentos e as suas casas se fragilizem nessa área. Então, a gente está meio que um papo aberto aqui com vocês para acordar para a vida, né, meu povo? Acordar para a vida, entender que o sexo Deus fez para todos nós usufruirmos dentro do casamento, com prazer sexual para a mulher e para o homem. A mulher tem clítoris, o homem também tem lá a parte da frente do pênis para poder sentir prazer sexual, né? A mulher, ela vai ter mais uma sensibilidade de ter prazer sexual na penetração quando está mais próximo do período fértil, né? É mais fácil dela sentir. E outra coisa, tem muitas outras técnicas, tem muitas outras coisas que vocês podem utilizar, né? Eu também sou contra, né, o terceiro movimento dentro do quarto. Eu também não tenho paz sobre isso, né? Porque as pessoas perguntam muito, Nath, vibrador, né, e tal. Gente, para mim o sexo sou eu e o Beto acabou. Eu não quero uma terceira imagem de nada que possa usufruir. Mas, deixa eu falar uma coisa. Adivinha o que é que eu recebi hoje? Uai, já chegou? Gente, vocês não estão entendendo, Brasil, o que é que veio aqui dentro. Vou mostrar para vocês, eu preciso dar aula disso aqui. Gente, momento propaganda da Ariana. Olha isso aqui, Brasil. Não vou dizer o que é isso aqui, gente, que eu não sei como... Gente, eu sou moderna, mas tem umas coisas que eu preciso saber. Vocês conheciam, gente, leite condensado? É bem Olha legal. isso. Leite condensado. A gente está num processo, Nath, de mudança. É porque, assim, no Brasil existem poucas fábricas que têm todos os registros. Registro na Anvisa, testado ginecológico, dermatológico. Então, recebi isso aqui também. Eu não abri nada, Brasil. Esse é um massageador. Esse pode massagear nuca, orelha, costa. É bem legal. É esse aqui, ó. Só que assim, Nath, ele é muito indicado. Tá vendo que ele é pequenininho? Aqui segura e essa parte. Você pode usar para massagear a região orelha, nuca, bolsa escrotal, corpo peniano. Homens... Olha eu pegando o tudão, Nath, esqueci. O tudão é ótimo! Mania, Nath, desculpa. Olha o que eu recebi. Gel para homem. Beto, prepara, Beto. Deslizante para mão. Gente, eu preciso de uma aula com a Ariane, que é muito coisa no Brasil. Vocês estão entendendo, gente? Nath, eu não sinto paz em indicar vibrador. Então, mesmo sendo sexóloga, vibrador é inegociável. Porque tudo que lembra, Nath, uma terceira pessoa no sexo, eu não sinto paz. Se é uma coisa minha, eu respeito os outros, né? Agora, os massageadores como esse aqui, eles são necessários para aquela mulher que, por exemplo, sofre de atrofia clitoriana, atrofia de canal, anorgasmia. Existem algumas mulheres, Nath, que estão assim há anos sem chegar ao orgasmo
E aí tem uma questão fisiológica genital, que a gente chama de fisiogenital. Aí é muito indicado que ela e o marido, sempre os dois, né? O marido foi ali namorar, pega a preciosa da esposa, massageia, depois joga o massageador pra lá, encheu de sangue e vai namorar. Sabe, Nath, o homem, ele precisa de uma média de 50 ml de sangue circulando no genital para ter uma ereção. Uma média de 50 ml. Agora, a mulher precisa de 500 ml de sangue circulando na preciosa para ela ter um orgasmo. Senão ela faz o sexo, mas ela não tem orgasmo. Então, para mandar 500 ml de sangue É pra cá, sangue, quando é irmã. uma mulher jovem, e quando é uma mulher jovem e saudável, tudo bem. Mas se é uma mulher que está amamentando, se é uma mulher que está na menopausa, uma mulher que teve câncer, uma mulher que é diabética, uma mulher que toma remédio para depressão, para mandar esse Tudo sangue, ela isso vai é prejudicial, precisar né? de auxílio. Esse gel que você pegou, por exemplo, ele é um potencializador de orgasmo. Pega esse choque aí. Esse? Esse. Abre ele, põe um pouquinho no dedo. Aperta ele, põe um pouquinho no dedo e passa do lado de dentro assim da boca. É esse aqui, ó. Ele é uma delícia, sabor morango. Esse. Menino, Brasil, meu povo. Olha, Faz essa aqui assim, me ó. mandou de presente, mas vocês podem adquirir tudo com ela, viu, meu povo? E passa um pouquinho na parte de dentro da gengiva. Eita, aqui dentro? Isso, sente o sabor. É uma delícia. Esse, por exemplo, é o campeão. O Brasil inteiro procura. Ele é um potencializador de orgasmo. Como que ele funciona? Ele foi desenvolvido em laboratório para auxiliar o casal. Naquele casamento em que o homem tem muita libido e a mulher pouco. Então, o que ele Eita, faz? o bicho que parece que botou com uma pilha aqui na minha língua. Ele é um vibrador líquido, Nath. Ele funciona assim. Brasil, o negócio tá acelerando aqui na minha língua. Segura, É. Betão, que daqui a pouco eu te pego. Na boca, ele não vai excitar. Ele só dá essa sensação gostosa de pipoca, de que tá mexendo. E ele a base química dele é o jambu do Pará, né? Mas quando aplica uma gotinha, Nath, só uma gotinha aqui na região de clitóris, normalmente essa mulher vai sentir o quê? Bico do seio endurecer, nuca arrepiar e canal vaginal pulsar. A mulher Eita, fica com Brasil. muita vontade de Olha ser isso, penetrada. Brasil. É bem Arrocha, legal. meu povo. Às vezes a mulher, bem antes de ter legal. relação, ela pode passar, né, amiga? Pode. Uma E aí gotinha já... ali no momento de intimidade. Como ele tem sabor, pode usar para um beijo na boca, para um beijo nos seios. Mas ele é específico, foi estudado em laboratório, porque o homem ele pode chegar a ter, Nath, até 50 vezes mais testosterona no organismo que uma mulher. Então o homem acorda com ereção, querendo namorar, e a mulher pensa, nossa, é demônio, esse homem é um safado. Não é hormônio. Ele quer namorar porque ele é saudável. Não levanta ali de manhã, naquele dia de preguiça, né? Porque o sexo de manhã é muito saudável. A mulher não entende, meu povo, que tem duas coisas. Tem a testosterona e a tesão do mijo. Tem que entender, meu povo. E usufruir isso. Não é? E na maioria das vezes, pela manhã, não é tesão do bicho, é testosterona. Oh, Então levanta a mulher, vai lá, enxaga o rosto, faz um xixi, esvazia a bexiga para não ter escape urinário na hora do sexo, passa uma gotinha, você volta, namora, o marido sai de casa protegido, amando a mulher, sai de casa extremamente feliz, o raciocínio dele pode aumentar em 18% depois de um orgasmo. olha isso, Brasil. Então ele trabalha muito Olha mais, isso. ganha dinheiro, O homem pode até trabalhar mais. É isso, né? Outra E coisa essa que é muito interessante, né, Ariane, que você falou, e eu vi que eu tenho aqui, é um lubrificante íntimo para deixar do lado da sua cama, né, amiga? Facilita toda a vida. Pega esse amarelinho aí pra você ver, Nath. É um dos melhores. Ó, eu já estudei mais de 10 anos estudando. Pega ele e faz assim, ó. Mais de 10 anos estudando produtos, porque sou alérgica, Nath. Eu tenho alergia de quase tudo. Então, essa linha eu trabalho com confiança. Espalha ele assim, ó. Depois que você apertar, na mão e cheira. Esse lubrificante, ele não é um lubrificante à base d'água. Ele é um lubrificante siliconado. Então, ele tem uma textura aveludada e cheiroso, ele hidrata a região íntima e ele pode ser usado para fazer uma massagem clitoriana, uma massagem peniana, pode usar para penetração e pode simplesmente, após o banho, usar todo dia uma gotinha na parte externa para deixar Para dar um a cheirinho aí hidratada, macio, né? para não ficar no atrito da calcinha e não ficar aquela pepeca escura, sabe? Ele é muito cheiroso, O toque dele é Brasil, bem eu vou legal. abrir para os comentários, porque eu sei que vocês estão tudo doidos para saber as coisas. Vou abrir, viu, Brasil? Peraí, Brasil, segura aí. Ô, mulherada vai gostar de umas confusão. Eu já sei como é que é. Olha aí, Brasil. Ixi, o negócio é veludado mesmo, amiga.
Olha, Ele é muito mesmo, cheiroso. assim, pra você ver. E como fica gostoso a penetração. Ele com essa calcinha, você passa na calcinha, depois eu te mandar uns videozinhos. Mande, irmã, porque eu tô querendo saber legal. como é esse babado aqui. É muito legal, dá uma sensação muito gostosa. Gente, e o negócio é cheiroso. Mata um pouco aquele cheiro, aquela caatinga que nós temos, né? Exato, a gente tem um cheirinho forte mesmo. Não é falta de higiene, a nossa região é natureza, tem né, diferente. O que a gente sempre diz? A mulher às vezes tem, Nath, o kit de maquiagem, o marido tem o kit de ferramentas, tem que ter o kit de intimidade. Tem que ter. Não é qualquer coisa, tem que ter limite, mas tem que ter umas coisinhas que auxiliam. Amiga, esse babado aqui, conta aqui pra mim como é esse babado aqui. Esse é pra potencializar a ereção. Esse é um produto muito famoso. Mãe, rapaz, a minha mãe tá aqui ao vivo dizendo, Nath, me passa por não. Mãe, vigia, mulher. Se tu for atrás dessas coisas, teu marido não te deixa em paz. Se tu for atrás dessas coisas, pronto, não tem mais vida. Aí vê trancada no quarto transando, pelo amor de Deus. Que coisa boa, Nath. Louvado seja o Senhor. É a mulher não, minha irmã, não é desse negócio não. Amando. Papai é viciado em Olha, mamãe. esse aqui, Nath, ele auxilia muitos homens que estão com dificuldade de manter ereção ou de controlar a ejaculação. Ele é um tratamento para uso diário, tendo ou não relação. O homem que está com baixa de libido, passa ali. Ele é muito legal. E ele auxilia também a prevenir. Porque, assim, o marido é jovem, mas ele vai envelhecer. Então, ajuda a prevenir para não ter disfunção. É muito legal, auxilia muito o casal aí. Eita. Betão! Segura aí, Brasil. Daqui a pouco eu vou saber se esse negócio é um bom. Ó, tem gente falando, use e recomendo. Tá vendo? Tá vendo? Depois eu vou dizer para vocês. Ó, o pessoal tá querendo saber como é que faz pra adquirir essas coisas. É só chamar no direct ou ir lá na minha bio, que já tem o link que vai direto para atendimento. Aí você solicita o cardápio, recebe o catálogo lá com várias opções. E aí você escolhe. Eu trabalho. Rapaz, tem umas mulheres aqui que já conhecem os colar, que já conhecem os gel. Mulherada moderna. A noite do colar de pérolas. Tem isso, amiga? É muito Menina, legal. eu tô precisando de umas aulas para pegar umas novidades, um lançamento novo. Como é esse trabalho? Eu vou te mandar uma aula para você quando tiver tempo assistir. Manda. Completa. É bem Manda, legal. que eu A vou noite do fazer. colar de pérolas é incrível. Assim, os maridos agradecem. A gente recebe muito testemunho no Instagram do marido que fala, ó, foi esse colar. É muito legal. Aí tem um gel beijável. Pega esse romance. Deixa eu pegar. Romance, um de leite. Esse. Põe um pouquinho assim, Ana, pra você ver. É um dos esse é o que eu considero mais gostoso. Você põe uma gotinha assim, ó, e lambe. Ele tem até glitter, viu? Ele brilha. Põe uma gotinha e sente o gosto. Esse é muito indicado para aquela mulher que tem nojo de beijar o marido na boca ou beijar em outro lugar. Então, ele auxilia no sabor. Ele tira o odor da nossa preciosa, tira aquele sabor para aquele marido que às vezes não gosta muito de dar um beijo, porque ele acha que aquela região tá com mau cheiro ou com gosto ruim. Então, mas tomar um banhozinho às vezes é bom também, né, amiga? Amigo! É muito bom, muito importante. É muito importante fazer um asseio antes, né, gente? Pelo amor de Deus, Brasil. Porque Isso não tem mesmo. condição. Às vezes tem uma mulherada que passa o dia na rua e quer dar um assim, rapidinho, mas quando tira a calcinha, a catinga mata o homem, pelo amor de Deus. Mata mesmo. E ó, o pênis também tem uma região que tem um cheiro forte, não é uma delícia? Brasil, que negócio bom! Ele tem um toquezinho de pimenta. Ele é douradinho. Ele tem um toque de pimenta no final, sentiu? Então, se você ir lá no tudão, massagear, assoprar e lamber, vai dar uma sensação de prazer imensa para ele e o gosto é muito bom. Então a gente chupa com vontade. Então foi muito bom a gente ter feito essa aula, que eu vou fazer 16 anos de casada e vou estar cheio de lançamento novo com meu marido. É tão bom, Nath. Você é tão curada. A gente tem que ser moderna para dentro de casa, meu povo. Não é para fora de casa, não. É uma mulherada tudo moderna para trabalhar, para ganhar um mundo. Mas dentro de casa são tudo umas retraídas. Você tem que deixar de frescura. Mas tem que ter limite. Tem que ter limite. Sabedoria. Porque também não pode passar dos limites. E acontece muitas vezes o casal falar assim, eu trouxe um gelzinho, eu trouxe não sei o quê, vamos trazer um vibrador? Não negocie princípios. Verdade. Porque tudo aquilo que lembra uma terceira pessoa, a gente adoece. Eu sempre recebo aqui, adoece. Então, ó, amor, eu quero te fazer feliz, eu quero ser feliz, mas nós dois.
Vibrador vai pôr esse limite. Eu sei que às vezes o marido vai insistir, vai falar, eu quero. Você vai dizer, olha, eu te respeito, você me respeita. Então vamos negociar? Isso Outra não é coisa, satisfação deixa eu falar uma coisa pra massagem. vocês, gente. Um homem que pede para a mulher trazer um vibrador, ele está pedindo para ser substituído. É. Porque a mulher, quando ela acessa o vibrador, ela descobre que ela vai ter muito mais prazer rápido com o vibrador do que com o homem. Então, o que acontece? Diga para ele que é burrice da parte dele querer trazer esse terceiro membro para esse ato sexual, porque senão você vai ser. Ele vai perder o lugar no parquinho. Porque a mulher vai estar super satisfeita sozinha, né? Essa é a proposta, né, do vibrador. E a maioria passa a usar sozinha depois, tá? É Não, o que eu percebo aqui. É, A maioria exatamente. começa a inverter, Agora, o massageador não, porque o massageador, ele não é para ir lá no fundo do canal, ele é só para massagem externa ou nas vândulas de Bartolini, que é só os primeiros 5 centímetros. Massagem ele no lóbulo da orelha, nuca. O homem, por exemplo, que tem disfunção sexual, se a mulher fizer uma massagem no corpo peniano dele, na região de pelve com esse massageador, ela lubrifica e massageia. Ela auxilia no entumecimento do pênis. Uau. Então, ela ajuda no turgimento daquele pênis e auxilia o marido na saúde sexual. Então, a gente tem que saber como usar. No Brasil, Nath, isso é importante falar. Os produtos não vêm escritos assim, passar no clitóris. Vem gel deslizante, gel de massagem. Inclusive, essa fábrica que eu trabalho tem um nome chamado Feitiço. Não tem nada a ver com feitiçaria, é um casal casado há 29 anos, mas a gente está em processo de mudar esse nome. Não vai vir mais com esse nome. Eu fui na fábrica, eu os conheço há muitos anos, há mais de 7 anos de amizade. E a gente tem que ver de onde tem, Nath. Porque eu já tive uma queimadura íntima com a tal de uma bolinha. Então, há anos atrás, comprei uma tal de uma bolinha. Essa bolinha é um 7 desastre. dias sem poder vestir calcinha. Queimou. Então, tem que ter cuidado com o que usa. Também. Demais. E, Ariane, uma coisa, tudo isso que você está falando, eu acho muito interessante, né? Porque como a gente de fato faz isso, né? A gente compra uma roupa nova, a gente compra várias outras coisas, e às vezes naquilo que a gente deveria usufruir de uma forma extraordinária, a gente negligencia ou fica no papai e mamãe a vida toda, né? Fica naquela coisinha, né? Aquela coisa meio que assim, vamos fazer aqui por esporte, por obrigação, né? Aquela coisa meio... Então, gente, eu acho que a gente precisa compreender que nós podemos e devemos, né, trazer, né, a criatividade, o prazer, né, entre o casal, conversar. Meu povo, vocês estão tudo querendo saber do colar. Ô, povo do Brasil! Sim. Que é isso aí, Ariane? Vamos fazer assim, eu vou explicar, mas quem quiser o vídeo, a videoaula, eu dou para todos vocês, porque tá lá no YouTube. É só solicitar lá no direct. Pede no direct. Isso, é só solicitar no direct. Ou colocar no YouTube. Colar de pérolas Ariane. A RYNN lá tem à noite, eu ensino passo a passo. Mas, resumidamente, vai pegar o algodão do marido, você lubrifica o colar, né? Com lubrificante siliconado, lubrifica o tudão. Deixa eu arrumar o tudão aqui que eu tava atendendo. Eu tava atendendo agora há pouco, antes da outra live. Aí você vai passar o colar lá no tudão. Isso aqui dá muito prazer, Nath. Tem homem que não aguenta, ele ejacula mesmo. E aí você vai fazer as manobras. Você vai deslizar o colar no corpo peniano. Eu ensino lá no vídeo várias manobras. Isso dá muito prazer. Eu tenho até uma história de uma senhora, ela tem 61 anos. E ela fala assim pra mim, Ariane, eu nunca mais ia colar com os mesmos olhos, e meu marido virou o velho assanhado do colar. Eles são pastores. E ela fala assim, só você, Ariane, sabe que o pastor é o velho assanhado do colar. Mas é porque é muito gostoso mesmo. E depois o marido pode fazer a massagem na esposa. Então lubrifica, vem aqui na região íntima e faz isso. Dá muito prazer. Mas tem que ser o colar específico. Não pode esticar, senão puxa os pelinhos. Tem que ter os nozinhos. A bolinha feia e o colar tem que ser grande. Porque eu ensino lá umas manobras bem legais para a esposa fazer no marido. Eita, Brasil! Eu tô achando que tem um bocado de gente já querendo sair daqui da live para praticar, não, Brasil? E essa noite, ela é especial porque ela tira o sexo da vulgarização do rápido, automático e mecânico e traz para conexão. Porque se antes da penetração existe esse toque, vai reconstruindo a afetividade sexual. Não é só o prazer. A gente tem que ter afetividade.
E a Com virgindade absoluta também é certeza. espiritual, né? Com absoluta certeza. Ariane, eu amo falar sobre esse tema. O Bedak diz assim: eu nunca vi uma pessoa tão escancarada quanto a Nathalie. Eu digo, gente, eu falo mesmo. Curada! Porque parece, gente, é porque parece que o pessoal quer dar uns arrodeios, né? Dar uma volta lá no Ceará para contar uma coisa. Gente, tem que ser claro e direto. A própria palavra de Deus é muito clara e específica. Deus é muito intencional a respeito disso. Nós precisamos trazer o olhar de santidade para o sexo no casamento. Digno de honra é o matrimônio e o leito sem mácula. O Senhor já nos abençoou de forma abundante. E principalmente a partir do momento que você virar os seus olhos e compreender que o sexo é algo santo, que o sexo foi o Senhor que criou e que é para um usufruto extraordinário seu e do seu cônjuge. Esse é o real motivo pelo qual nós estamos hoje à noite aqui, eu e a Ariane. Gente, todos os kits, os óleos, os gels, tudo isso, a Ariane vende, ela manda para o Brasil, manda para fora do Brasil, todo canto. Não manda, Ariane? Manda. A gente manda para vários lugares. No Brasil, em todos os lugares, fora tem alguns países que não recebem, mas alguns sim. Porque teve gente aqui que perguntou se mandava para fora. Então, gente, vocês podem pedir, chame a Ariane no direct dela, que ela manda para vocês tudo, no Instagram, ela tem um canal no YouTube também maravilhoso. Vão lá seguir ela para terem boas dicas, porque de fato, eu vou dizer para vocês, eu acho que a Ariane é a primeira pessoa que eu conheço que fala de uma forma leve, engraçada, porém santa. Porque a maioria das pessoas fala, mas falam assim de forma pejorativa ou de forma ou muito cômica ao ponto de fazer a coisa perder o valor, né? Que a gente também não pode tornar a coisa tão cômica que desvalorize, né? É muito sério, né? O sexo ele precisa ser visto pela Igreja de Cristo como um grande presente. A gente não pode menosprezar, desprezar e muito menos usar de forma errada. Então vão lá, sigam a Ariane. Ariane, obrigada, meu amor, obrigada pelo meu presente, obrigada por esse tempo aqui com você. Eu já admiro demais o seu trabalho. Tenho indicado você também para algumas pessoas que têm me pedido ajuda, especialmente nessa área, né? Tenho indicado seu Instagram, tenho indicado seu canal do YouTube. Vou assistir mais uns videozinhos para aprender outras coisas aqui, né? Afinal de contas, Especial. A gente tem que ter. Eu te agradeço, eu quero agradecer não só pela live, mas pelo quanto você tem se doado nessa missão, sabe? As pessoas às vezes não sabem o que a gente passa aqui atrás das câmeras. Verdade. E por mais que você tenha um marido que te apoie, uns filhos que te apoiem, a sua organização com a sua casa é desafiador. Poxa, são 11 horas da noite, você está aqui se doando, né? Então, assim, que Deus realize os desejos mais íntimos do seu coração, que você desfrute de fato cada vez mais do melhor na sua vida e na vida dos seus filhos. Amém. Porque você está plantando no reino dos céus. Lidar com a família é muito sério. O que você faz é muito lindo. Se tiver alguém aqui que ainda não segue a Nath, segue. Eu super indico, que eu aprendo muito com ela também. Obrigada, viu? Obrigada a você. Conte comigo. Vamos pensar em uma outra aí no futuro, que é muito bom. Vamos sim. Outra coisa que eu quero falar para vocês. A partir da próxima semana, nós estamos começando a minissérie Virando o Jogo da Traição. Como que você pode pegar uma traição e transformar numa bênção na tua vida? Será que é possível? As pessoas não acreditam, mas eu provo que é possível. Se você não está na minha lista, me acompanhando para participar da minha série Virando o Jogo da Traição, vai na minha bio, tem um link, ou então me chama no direct, eu vou te mandar para você participar. É importante que você tenha novos conhecimentos para viver um novo tempo na sua vida e no seu casamento, né? A traição que você pode estar vivendo hoje, ela não é o fim. Se você souber o que fazer com ela. Ela pode ser um grande começo, como foi na minha vida, e de centenas de pessoas. Então, vem comigo, próxima semana, segunda-feira, começa a semana da minissérie Virando o Jogo da Traição. Nossa, Ariane, Nath, tem muita gente que precisa saber dessa minissérie. Me marca aí essa Vou te série. marcar. Me marca porque eu preciso compartilhar isso. Tá bom. Gente, um beijo, Brasil. Deus abençoe vocês. E nos vemos aí amanhã com o pastor José Gonçalves. Vou estar fazendo uma live com ele também. E na próxima semana, uma minissérie espetacular, com muitos vídeos e muito conteúdo top para vocês, gratuito, tá? Um beijo aí. Deus te abençoe, Flor. Obrigada. Amém. Tchau. Você também. É isso aí, Brasil. Foi bom demais estar aqui com vocês. Vão lá, se inscrevam.
Próxima semana tem muita coisa boa para entregar para vocês. E tudo gratuito. Precisa só se inscrever, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, bom feriado. Lembre-se, amanhã é dia de glorificar o nome do Pai, porque o Cordeiro morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Tchau!